a gente foi para ali Tóquio, beleza, sensacional, mas é muito difícil fotografar. Não, difícil Porque é fotografar. muita gente, mas muita gente. Você não tem um momento de paz, um cenário limpo, então assim, Não rola uma IA depois, assim? Rola. até Não vai falar sobre isso. a gente o Rô usou muito, mas assim, não resolve 100%. Mas aí ainda pena bastante ainda. Porque é muita, muita gente. Então assim, aí o perrengue é esse, você tá num lugar completamente diferente, e você tem o cliente investiu naquilo, criou uma expectativa gigantesca em cima do seu trabalho, e você tem que entregar. Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui, seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E o programa de hoje você está vendo que é um programa muito especial, porque a gente está em um outro cenário. Aquele cenário que você está acostumado a ver agora é um cenário totalmente diferente, porque a gente está no estúdio de um dos grandes maiores fotógrafos do Brasil e do mundo, que nos cedeu, nos abriu uma oportunidade, está patrocinando aqui esse episódio. Nosso grande parceiro, Primo Tacaneto, muito obrigado, querido. Você mora no nosso coração, você é uma referência para mim. A minha vontade, cara, é que meu cabelo cresça para ter um topete que nem o teu, entendeu? Então, Gutão, né, cara? A gente tá aqui, cara, num ambiente super agradável, super feliz, super contente. O que a gente pode falar mais desse espaço aqui, cara? Cara, eu nem acredito que o Tacaneto fez um café pra mim. Cara, fresquinho assim, isso é uma honra estar aqui, né, Thiago? Um Exato. grande abraço pro Tacaneto que assim, ó, que abriu a sua porta da sua casa e nos deixou tão à vontade e nos permitiu convidar amigos como o que nós temos aqui, né, Thiago? Hoje, especialmente, Exatamente. eu soube que é um casal internacional, né, Thiago? Não, olha, eu tenho uma honra, cara. Eu vou conhecer eles agora pessoalmente aqui nesse programa. Um dos casais, assim, ó, mais incrível com a fotografia. Eu dei uma stalkeada lá no Instagram deles, cara, assim, ó, é um arraso, tá? Eu já até botei meu nome ali pra voltar a fotografar casamento, fazer freelancer pra eles aqui, que eu quero ir pro Japão, quero ir pra Austrália, quero ir pra. Os caras foram, olha, os caras foram longe, hein? Foram muito longe. Sabe quem a gente ia falar? Los dos. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Fico muito, né, agradecido por vocês virem aqui, trocar uma ideia com a gente e conhecer o trabalho de vocês, que é incrível, impecável. Poxa, parabéns, tá? Parabéns e sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Muito bem. Eu já fiquei feliz. Já conseguimos um freelancer, sabe? Estamos com 2 freelancers novos. Ó, vamos deixar bem claro, hein? Vamos deixar bem claro aqui. Eu parei com os casamentos, mas eu atendo os amigos, entendeu? Isso aí. Muito bem, gente, vamos lá. Como é que um carioca e uma paulista conseguem fazer essa fusão e de repente é meio los dos, meio mexicano, meio espanhol, meio argentino? Que história é, cara? Aí eu fiquei com da tela azul, né, mano? A gente fica meio confuso, pô. E aí? Como é que surgiu isso? Então, na verdade, eu sou carioca, mas nasci no Rio e logo muito pequena os meus pais já se mudaram para Santa Catarina. E o nosso amigo aqui é paulista e veio para Santa Catarina com 15 anos, né, Rô? Mas eu só descobri que era carioca depois de uns 5 anos de namoro, assim, mais ou menos, sabe? Porque sempre Tem essa rixa, né? sabe que carioca e paulista tem uma rixa histórica, né? Tem uma rixa. No final deu tudo certo, né? Que coisa boa. A questão do nome, Los Dos, quer dizer os dois em espanhol, e a gente escolheu esse nome porque os meus avós são espanhóis e os bisavós do Ronaldo também vieram da Espanha. Caramba! E aí, quando a gente começou essa questão de antes, há muitos anos atrás, a gente usava o nome do Ronaldo. Uhum. E aí depois a gente começou a realmente, poxa, vamos entrar de cabeça na fotografia de casamento? Vamos. Aí o Rô falou, cara, não acho legal usar o meu nome. Vamos criar um nome de uma empresa. E aí você fica naquela, né? E levanta 1 milhão de nomes, e esse não tá bom, esse não tá bom, esse não tá bom. Do nada aquele nome me surgiu na cabeça, justamente porque também traduz um pouco da nossa essência, porque sempre os dois, né? Sim. Los Dos é simples assim, os dois. E tem a ver com a gente, com a nossa história, com as nossas raízes, né? Não é um nome em espanhol aleatório. Tem quem tem? Por quê? Os dois têm sobrenome espanhol. É, uma família. exatamente. O Rô é Sanches e eu sou Domingues. Então, Caramba. a gente tem as raízes na Espanha e tem toda uma ligação com isso. E aí também é legal porque também facilita para, de repente, um cliente de fora, né? Que já, para poder ter essa comunicação também facilita. É um nome internacional, né? Se é. Exato. Abre porta. Abre porta. Isso certeza. foi predominante para vocês atuarem lá fora? Como é que é essa relação de um fotógrafo
aqui do Brasil, independente aí a região que tá, mas a gente tá aqui em Brusque, né? Uhum. Conseguir ter esse espaço lá fora, conseguir ir fazer esse trabalho lá fora, que vocês já tiveram essa experiência em vários países, né? Em várias vezes, entendeu? Sim. Não é só, tipo, eu fui ali no Paraguai, ali, né? Mas no máximo ali, né? Enfim, Sim. como é que é esse posicionamento que o fotógrafo de casamento, ou enfim, independente do segmento, ele precisa ter e se realmente isso fez diferença para vocês? A gente sempre o que que a gente entende hoje, né, se o cliente vê que você está fazendo trabalho lá fora, ele entende: "Poxa, eu também posso, buscar fazer isso". Se você não mostra nenhum trabalho lá fora, não é muito difícil que do nada vai aparecer um cliente com uma ideia: "Ah, eu quero levar vocês para Paris para fazer o meu ensaio lá", não vai cair no colo. Sim. Então é todo um trabalho que você tem que ir fazendo, incentivando o cliente e mostrando trabalhos para uma coisa puxa a outra, né. Agora o primeiro que a gente fez, que foi interessante, que a gente queria muito um cliente a gente estava começando, era 2017. É porque até explica pra ele, porque o problema, todo mundo vai se perguntar: "Tá, mas como é que eu faço o primeiro pra abrir as portas?" Os caras são bons, hein, Guto? Os caras são bons, porque era a minha próxima pergunta. Os caras viram aqui, não é possível. Tu falasse pra eles, né? Porque eu acho que é justamente isso. Tipo, beleza, é legal, tu ter o segundo, terceiro, quinto, ter um repertório é uma coisa. Sim, sim. Mas e romper essa barreira, como que é? Então a Sara até vai te contar melhor, mas é aquele negócio, quem não chora não mama. Se tu não for atrás, se tu não criar a situação, a coisa não acontece, pelo menos para abrir a porta, então uma da estratégia nossa Foi justamente isso, a gente em 2017, a gente foi fazer uma viagem nossa para o deserto do Atacama, a gente foi de carro até lá, é uma coisa que a gente faz todo chegou a ano, bastante verdade. uma viagem de carro, assim, pela América do Sul, e aí a gente falou: "Cara, vamos aproveitar essa viagem, vamos fazer um portfólio internacional, a gente precisa disso para se posicionar de forma diferente, para atingir o objetivo que a gente quer de viajar o mundo fotografando", só que a gente não era conhecido, a gente estava começando, e daí ninguém embarcou na ideia com a gente falou com vários casais e tal, não sei o quê, não deu. Uhum. Aí o que que eu pensei? Eu não vou Deixa eu ver se faz não sentido. vou desperdiçar a oportunidade. Sim, Eu claro. fui atrás de um vestido de noiva, comprei um vestido de noiva num bazar lá, o vestido estava todo detonado, que acho que a pessoa daquela loja já tinha usado aquele vestido até dizer chega, não importa, comprei aquele vestido, eu sabia fazer alguma coisa de maquiagem e tal, a gente foi com aquele vestido para o deserto do Atacama, o Rô me fotografava e eu modelava, e assim a gente fez o nosso primeiro portfólio. E eu vou te dizer, a gente fez isso no primeiro ano que a gente lançou a empresa de casamento, tá? A gente não esperou, tipo, fazer vários casamentos e começar: "Ah, vamos ter", não, a gente Isso que ano que foi? 2017. 2017, foi quando a gente começou ali que a gente deu o pontapé inicial. É. E dali, claro que, querendo ou não, você colocar uma foto fora do teu país, assim, te dá uma autoridade meio que automático já. É. Sim. Tu começa hoje a internet vive de você criar autoridade, né, pra tu vender teu trabalho. Então, o fato de você trabalhar, fazer um trabalho fora internacional, automaticamente já te dá um passo à frente de todo mundo, né. O cliente já te vê com outros olhos, né, Sim. então Mas, deve ter ajudado a gente a abrir os próximos trabalhos aí, porque aí esse foi o único que a gente realmente injetou dinheiro na frente pra conseguir, porque a gente aproveitou um passeio nosso, né. Mas a partir do seguinte trabalho que começou a surgir, aí realmente já veio o cliente já veio mais ou menos propor, só que uma coisa que a gente sempre fez desde o começo, que é uma coisa que a gente já trouxe dos outros trabalhos que a gente fazia fora antes do casamento, cara, às vezes você tem que dar ideia para o teu cliente, você tem que facilitar a vida dele para acontecer esse trabalho fora do Brasil. Então, uma das coisas até que eu tenho certeza que é crucial no nosso trabalho, é o fato, assim, tem muita gente que sonha ir para fora do Brasil fazer trabalho lá. Quer ir para Estados Unidos, quer ir para Europa, só que o fotógrafo em si não fala nenhuma língua. Ele não fala o inglês, não fala o espanhol, aí automaticamente a Sara, graças a Deus, eu não sei falar, eu sei falar bem pouco espanhol, assim, a Sara fala 3 línguas ali. Então, isso é uma facilidade para o teu cliente, porque muitas vezes o cliente quer viajar para fora e ele fala: "Ai, mas eu não falo inglês, eu não falo isso, eu tenho dificuldade, eu tenho medo", e a gente começou a meio que entrar num processo de tentar ajudar, você é quase um guia turístico, quase um guia turístico para a coisa acontecer. guia A turístico. gente fica esperando, ainda mais no mercado que a gente vive, que é Brusque, que é uma cidade muito pequena, não tô em São Paulo, que é milhões de pessoas ali, que é potencial para me contratar. É. Então, quando a gente começou a criar essas estratégias, tipo, levantar custos da viagem, que muitas vezes o custo da viagem saía mais barato do que a pessoa contratar um fotógrafo lá na Europa. E isso aconteceu assim, a gente sentado no sofá tendo reunião presencial,
o cara falando os custos pra gente, que ele ia ter que contratar um fotógrafo lá, eu do lado com uma calculadora. Tá, mas espera aí, por esse custo, é o custo da gente ir pra fora. Ah, então vamos. A coisa foi bem rápido assim, sabe? Mas é Então, uma questão de relacionamento. Eu achei isso. Você ouvir o cliente, entender o que ele quer, propor, né, e montar realmente, facilitar ao máximo. Isso é algo que a gente sempre fala, tem que facilitar muito para o cliente, porque se você complicar, dificultar. ele vai desistir no meio do caminho. Ah, não, poxa, mas aí o cara quer que eu vou atrás disso, o cara quer que eu pago aquilo, o cara não sei o quê. Então a gente tenta enxugar ao máximo o processo, facilitar ao máximo, para que seja assim muito tranquilo para aquele cliente fechar aquela experiência com a gente, né? Entendi. Então a partir dessa primeira aí de 2017 que foi Estourou a bolha e foi embora. foi abrindo Porque porta. e esse foi isso daí eu tenho certeza que foi crucial pra gente fechar os trabalhos fora. Uhum. É o fato da gente dar um suporte pra ele. Tipo, eu não deixo nas costas dele onde é que a gente vai fotografar. Porque eu vejo que muitas pessoas falam assim, tá, eu tô indo, chego lá, Não, a a gente vai ver. A gente não viaja com o cliente direto, a gente viaja antes do cliente. A gente faz uma análise do local que a gente vai fazer as fotos, a gente predefine tudo isso antes. Uhum. Porque eu sei que a experiência do cliente vai ser melhor, né? Uhum. Pô, imagina ele chegar lá, a gente chega numa cidade tal lá, por exemplo, vai chegar em Paris. Pô, ele nunca foi pra lá. Aí, de repente, a gente já foi lá, a gente já mapeou tudo, a gente sabe os horários melhores pra tais luzes, onde que entra sol em tal ponto, onde eu posso levar ele pra almoçar, onde eu posso levar ele É. pra dar uma descansada. Porque senão, imagina, o cara chega, dá 2 horas de ensaio ou 1 hora de ensaio, o cara tá de saco cheio já, pô, viajamos tanto pra chegar aqui e a experiência ser ruim. ser ruim, exatamente. Então, cara, todas as viagens que a gente fez pra fora com os clientes, todos falam assim, cara, foi uma experiência incrível, assim, tipo, esquece fotografia, a experiência pra gente foi animal, a gente faria de novo amanhã, tanto é que É tipo uma empresa de turismo com fotografia, né? mas é uma Porque tem que ser, né? mas eu acho que É para entregar uma experiência completa, porque não adianta, senão toda vez que ele olhar primeiro, quando ele olhar a foto, Uhum. aí e se o cliente não tá à vontade contigo e não tá feliz, Uhum. a foto vai transparecer isso, porque ele vai estar com aquela cara, assim, de que não tá contente, e toda vez que ele olhar aquela fotografia, a fotografia que é para ser uma âncora de bons sentimentos, né, ela te ancora em alguma coisa. Então quando você olhar aquela foto, se aquela experiência foi ruim, ele vai lembrar: "Ai, meu Deus, isso aqui estava chato. Ai, isso aqui fo ah, não, não sei o quê". Daí no final ele até meio que abandona aquelas fotos. Sim. Porque o objetivo da fotografia não é só ter uma imagem bonita para botar no Instagram. Uhum. É para ter algo que realmente te ancore num momento muito especial da tua vida. Então se aquela experiência tem que ser completa, e é isso que a gente sempre se propõe a fazer, né, Rô, de levar esse cliente para um passeio, e durante esse passeio a fotografia vai acontecendo. E aí é muito legal a gente ver os feedbacks depois desses clientes falando pra gente, toda vez as pessoas: "Meu Deus, que saudade. Ah, eu queria de novo. Meu, se a gente pode voltar no tempo", e aí fala disso pra todo mundo e fica postando essas fotos. Já pensou a gente foi para o Vaticano, a gente fez o trabalho na Itália, 2019, até hoje a cliente posta fotos Sim. daquele ensaio. e se dependesse já tínhamos viajado juntos De tá? novo, Todos eles querem viajar de novo. Uhum. Agora vamos fazer uma viagem sem trabalho. Cara, é que é meio complicado porque casamento, tu já trabalhou, tu sabe bem como é que é. A nossa vida tá pra 2 anos pra frente hoje em dia, né? Sim. Então a gente tá fechando casamento em 2027, a agenda lá na frente. Então não tem como a gente planejar nada antecipado com o cliente pra fazer uma viagem junto, mas a vontade deles é essa, né? E deu muito certo, porque isso foi uma estratégia nossa. Tipo, talvez pra um outro mercado não funcione, né? Uhum. Porque eu sei que existe meios de você fazer trabalho fora do Brasil. Pode fazer parceria com essas empresas que agenciam um casamento fora. Tu pode fazer uma parceria com uma cerimonialista que trabalhe fora do Brasil e dê certo lá o esquema entre vocês e poder ela te indicar e você ir. Só que a gente tentou ir por um método que a gente foi só por nossa conta, foi só por nosso trabalho e vamos ver se vai dar liga. Uhum. Até porque a gente também gosta de viajar, né? Então eu falei, cara, a gente vai acabar unindo o útil ao agradável. Sim. E acabou dando muito certo. E a partir realmente, depois que começou a engatar a coisa melhor, aí a gente começou a aproveitar essa questão do turismo que a gente fazia para chamar os outros clientes. Então, por exemplo, o último que vocês devem ter visto lá foi o Japão, que a gente foi para Tóquio, né? Uhum. A gente ficou 15 dias no Japão. Cara, A né? gente ficou bastante tempo. A gente ficou 1 mês fora viajando do Brasil, assim. Uhum. E quando a gente soube que a gente ia para Tóquio, a gente começou a mandar mensagem para os outros clientes que nem tinham ideia de ir para fora do Brasil, avisando, a gente tá indo para Tóquio. E, cara, metade do custo já tá pago já. Vocês querem aproveitar que a gente vai fazer um stopover na Europa, a gente vai visitar uma família nossa na Espanha. Vocês querem aproveitar? Cara, na mesma semana já a cliente já fechou Paris. Não, então eu vou pra Paris, aí eu vou fazer nosso ensaio em Paris. E é nisso, se tu não fala nada,
fica Não sem... vai acontecer, tá entendendo? Pode acontecer, mas a chance é dificílima, né? Sim. Mas se você começa a falar pro teu cliente que tu vai pra fora, de repente, ou tu faz uma estratégia pra viajar com eles, cara, eu acho muito difícil tu não conseguir fazer um trabalho fora do Brasil, nem que seja na Argentina, Uhum, que a gente vai todo ano pra Argentina, que a gente adora a região da Patagônia. uhum. Não é difícil de tu fazer, porque o custo em si é baixo, cara, é muito baixo, é mais barato ir pro Nordeste do Brasil fazer os trabalhos lá, tá entendendo? Então, não é uma coisa complexa, é só tu chegar pra um cliente, olha teus clientes e fala, cara, esses clientes aqui, eu acho que eles têm o perfil pra viajar, eles gostam, tu olha o Instagram, os caras viajam bastante, Uhum. ou tu mesmo pergunta pro teu cliente, ô, vocês vão viajar pra onde esse ano agora? Ah, a gente tá com programação pra tal, 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 tal lugar. Pô, aí tu já sente, cara, beleza, opa, pera aí então. Aí tu já pode montar um esquema pra tu tentar encaixar na Guiazinho, um roteiro, porque eu pagar uma oportunidade. é isso que eu ia perguntar pra vocês, tipo assim, como é que agora, Guto, a gente vai fazer uma aqui, ó, vamos sugar esses 2 aqui, entendeu? Vamos espremer aqui, que eu sei que eles têm curso, eles dão consultoria, dão um monte de coisa aqui, mas calma aí, vamos lá, vamos tentar o máximo possível, tá, galera? Vou me esforçar aqui. Como que eu, por exemplo, né, um fotógrafo de casamento, Uhum. tal, aqui da minha região, lá de Floripa, por mais que, assim, essa programação que eu faça é para uma pessoa, esses 15 dias é para uma pessoa, vocês montam a agenda, como é que é o passo a passo literalmente? Porque, assim, eu tô aqui fazendo um papel de, né, de quero ir para o exterior, tudo pago, não quero gastar nada, né, eu quero que as pessoas me levem. É. Como é que vocês fazem essa previsão de custos? Vocês apresentam isso para o cliente: "Ó, vocês pagam isso daqui, ou eu pago aquilo ali, ou tu paga tudo se queres me tirar daqui", porque tem um fotógrafo estrela, Tem. aí aqui é o recado pra você, ô estrelinha, Tá, tá? funciona. Não é assim, você também tem que, né, Tem que... pra receber tem que doar um pouquinho, né, é uma troca, né. É. Como que vocês fazem isso? Como não sei o quanto que a gente pode falar de números ou não, mas só pra gente poder explicar pra quem tem esse desejo, esse sonho de fazer né, uma fotografia, é só ensaio, é casamento, é festa? Como é que é isso? Como é que é esse passo a passo? Vamos montar um guia aqui, um e-book, vai ser É. um e-book daqui, Não. né, pra poder a gente explicar pra galera como é que é esse passo a passo de O vocês. que a gente entende, Thiago? Por exemplo, se você é dono de uma empresa e você quer que a tua empresa evolua, você investe em maquinário, você investe em funcionários. A gente quer que a nossa empresa de fotografia de casamento evolua. Então, a gente também investe em viagens para poder ter essa evolução e para ter esse posicionamento de mercado. Então, eu acho muito, assim, a pessoa que tem essa cabeça de que quer ir para lá sem gastar R$ 1, ela está desconectada da realidade, porque não é assim que funciona. Uhum. Imagina, você tem que ser o fotógrafo para o cara te pagar tudo 100% para você não tirar R$ 1 do teu bolso e ir viajar para a Europa para fazer o trabalho. Não é assim que funciona. Difícil. Então, eu acho que a pessoa tem que estar disposta a investir junto com o cliente para poder fazer isso acontecer, né? Pelo menos as primeiras. Depois, é claro que tem a questão de tem custo de passagem aérea, tem custo de hotel, tudo isso é acordado com o cliente. E cada um vai saber, né, o quanto que pode fazer, o quanto que não pode, mas a gente vê como investimento. Sim. Então, por exemplo, surgiu a oportunidade de ir trabalhar, fazer um ensaio para wedding lá no Japão. Primeiro, a gente, todos esses trabalhos fora que a gente está fazendo, a gente chama de ensaio pré-wedding, né? Que é a sessão fotográfica pré-casamento. Eu falar assim, porque tem gente que não... Não, é boa, né, porque assim, até porque É. o público tá começando agora, e Exatamente. é bem a gente falar no É, galego. eu tô falando bem assim, é a sessão fotográfica que é feita antes do casamento, que é o sonho de muitos casais fazer em locais diferentes. Sim. Então, por exemplo, o casal, poxa, tá fazendo um baita do investimento para ir daqui para o Japão. Para eu fazer a mesma coisa que eu faço aqui na praia, que é 2 horas de ensaio fotográfico, Não tem como. não tem lógica, entendeu? Então, primeiro, existe também um investimento de tempo da nossa parte, que a gente sempre duplica, faz até 4, 5 vezes mais tempo de ensaio por nossa conta, por a gente considerar que, poxa, para fazer valer o investimento do cliente, acho que tem que ter essa noção também, E é o né? nosso portfólio, né? É, nosso A gente tá lá, nosso portfólio é que eu falei, É o investimento. é um investimento pesado ali. E aí tudo é questão de combinar com o cliente, entender as expectativas do cliente, tem que ter muito essa conexão com o cliente. Sem muita conversa, você não chega nisso. Eu acho que a primeira coisa que tu vai ter que fazer, criar uma relação uma amizade muito grande com teus clientes. Se põe na situação do cliente. Pensa você e tua mulher quer ir pra Europa. Aí do nada tu vai levar um maluco que tu nunca viu na vida contigo, de vela contigo nessa viagem. Exatamente.
O cara não é meu amigo, não é nada meu, é um cara estranho, tô tendo que bancar o cara inteiro. E ele nem conversa E eu não quer e nem assim, conversar e contigo. querendo ou não, tu atrapalha a viagem do casal, né, porque o cara tinha o planejamento dele, ele vai ter que ficar ali naquela disposição, vai ter que seguir o que tu quer fazer, tu vai falar que quer ir pra tal lugar, ele vai ter que ir. Então, acho que a primeira coisa que foi o diferencial nosso pra gente dar uma deslanchada foi criar relacionamento. Então, a gente sempre gostou de fazer muita reunião com o cliente, porque foi na reunião que a gente começou a pegar os gatilhos pra coisa acontecer, foi ali que a gente pegou as chances da coisa acontecer, foi em reunião, foi em conversa, né. E fugir de mandar texto de WhatsApp pro cara, "Não, eu quero conversar contigo". Hoje em dia eu sei que a galera tá pesando bastante de fazer videochamada, ótimo, perfeito, mas eu acho que até na videochamada chega um ponto que tu não chega na intimidade de daqui a pouco tu fala: "Cara, esse cliente aí ele tem um potencial, cara, vamos fazer uma reunião presencial, vamos tomar um café junto, eu quero conhecer melhor vocês". Não falar sobre fotografia, falar sobre o casal, sobre vida, sobre viagem. E nessa o gatilho aconteceu, sabe. As coisas vão acontecendo na tua frente. Eu até uma alusão, um youtuber bem louco, bem famoso aí, que é aquele carioca que faz, que viaja pelo mundo, Ah, o nômade o raiz. Nômade daí, que ele fala: "O negócio se cria, o roteiro se cria, não se cria, o roteiro vai acontecendo naturalmente". O nosso mercado é assim também. Se tu for atento à conversa e você souber conversar e for atento ao que o teu cliente está te passando, ele já te deu vários sinais que ele está disposto a fazer aquilo, Sim. que ele tem dinheiro para aquilo, só que ele não vai ter: "Ah, eu vou fazer essa viagem e vou tocar para frente". Ele deve estar esperando de repente você vir Iniciativa, né. a iniciativa e jogar: "Gente, vamos fazer isso, vamos botar a coisa pra funcionar?". E aí a coisa acontece, pode ter certeza, tá. Então, até essa viagem do Vaticano, que foi o casamento que deu a deslanchada na nossa carreira, foi fazer o casamento lá no Vaticano, lá com o Papa lá, né. E era uma coisa que a gente nunca ia. O casamento do casal, até eles são amigos nossos, assim, eles fizeram um casamento super, super simples no Brasil, tá. Tu nunca dizia que esses caras iam casar na Europa, lá no Vaticano. E quando a gente foi, a gente estava sentado, já estava no final da reunião, aí ele falou: "É, porque a gente vai para o Vaticano e não sei o quê". Aí eu falei: "Pô, que pena, a gente gostaria de ir". "É, então a gente também, mas é que é pesado, a gente quer levar 2 profissionais pra lá, não sei o quê". Aí eu falei: "Tá, quanto é que tu tá pagando nesse O fotógrafo lá. quanto é que tá pagando no fotógrafo lá?". Porque o valor do contrato de casamento dele estava pago, tipo, ele me fechou pra mim fazer o pré-wedding dele, o casamento, o valor estava fechado. "Quanto é que tu vai pagar?". Cara, quando ele falou o preço, tipo assim, dava a questão de uns R$ 4.000, mais ou menos, a R$ 5.000 na época, pro cara ficar 1 hora e meia com ele só. Que lá é muito caro, é Só que outra ele ia realidade, né. casar no Vaticano, ia querer fazer um pré-wedding, não tinha como ele fazer isso. E assim, naquela rua principal do Vaticano, e ali morreu. Aí eu falei, aí a Sara conversando, eu abri realmente a internet e vi quanto é que ficaria de Guarulhos a Roma, É. aí não sei o quê. Aí eu falei: "Cara, por esse valor eu vou pra ti". "Não, não pode". Eu falei: "Tá aqui, ó, as passagens tá aqui". "Não, então fechou". Então, mas na hora fechou, já comprou umas passagem. Foi assim, Aí surgiu do nada, mas assim, se eu não pego, Mas vou se lá tu não pergunta, né? se não não pergunta. não vai. Esse que é o problema, eu acho que esse é a grande maioria, eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem, dentro da fotografia, vamos falar do nosso nicho aqui, né, é as pessoas não perguntarem. Não, Exatamente. Terem medo é de falta questionar de um cliente. relacionamento. Exatamente. Falta de relacionamento, exatamente. Porque se a gente tivesse descartado o cliente, porque, por exemplo, a pessoa mandou uma mensagem para mim: "Ah, olha, o meu casamento vai ser super simples, eu vou só casar na igreja e depois eu vou fazer um jantar para pais e padrinhos". Muitos profissionais podiam de cara descartar. "Ah, eu não faço, ah, eu não tenho interesse", mas foi exatamente aí que surgiu essa oportunidade. Então, em vez da gente descartar de cara, você dá toda a atenção para o cliente e procura entender e saber as necessidades dele, saber como é que a coisa vai acontecer e como que você atende aquela pessoa da melhor forma. Sim. Então, e foi aí, justamente aí que surgiu essa oportunidade. Então, se a gente tivesse descartado de cara: Claro. "Ah, porque isso aí não me interessa, porque é um casamento simples", você Sim. pronto, a oportunidade ia junto. Até o cliente do Japão foi assim também. Lá em casa, tomando um café, a gente lá numa mesa que nem a gente tá aqui conversando, a gente estava assim tomando café, e o cara assim: "Ah, eu não quero pré-wedding, eu não quero fazer porque eu não gosto, não sei o quê", o papo é sempre assim. Se Não começa quero, não gosto do pré-wedding, o pré-wedding é muito chato. Aí a gente explica: "Cara, é chato porque às vezes você tá com a ideia dos pré-weddings que você vê de todo mundo, que não combina com o teu perfil, mas cara, mas tranquilo, não quer o pré-wedding". E aí a gente começou, ele falou: "Ah, meu sonho é Japão, porque a gente vai viajar para o Japão, porque é meu país do sonho favorito, deles. meu sonho". Aí eu assim: "Caraca, bicho, vou fazer as fotos naqueles templos". Aí eu comecei a forçar: "Cara, imagina fazer as fotos naqueles templos lá, cara. Putz, o Japão, assim, aquelas luzes, aquela cidade lá, cara, ia ser sinistro". Beleza, acabamos a conversa, ele não falou mais nada, ele bem sério, assim, e ele é um cara de poder aquisitivo alto,
Ele decidiu fazer um casamento pequeno, tá? Uhum. Casamento bem pequeno mesmo, bem tranquilo, assim. E aí o cara foi embora. Acabou a reunião, não fechou, não falou nada de fechar contrato. O cara deu 3 horas depois, ele mandou uma mensagem assim: "Ô, vocês topam ir pro Japão com a gente?" Aí eu assim, aí beleza, a gente já do outro lado, né, já Japão, não acredito, caraca, vamos se virar, não vou. Mas é aquilo que a gente fala, finge normalidade. Finge, a gente é muito, a gente Finge que tá tudo certo. e a gente virou amigo também, cara, a gente teve somos queridos, mas enfim. E aí, vambora. Aí ele fez qual a proposta que ele fez pra gente? Cara, eu não consigo bancar 100%. Aquela história que tu falou, como é que tu consegue manobrar coisa pra acontecer? Isso. Eu não consigo bancar 100%, mas eu banco da Europa pro Japão, do Japão até o Brasil é por minha conta, e o hotel lá é comigo. Eu falei: "Fechou, fechou, não tem problema", porque a gente já ia pra Europa, a gente gosta de viajar. Então eu já ia pegar e fazer o quê? A gente vai pra Espanha visitar a família? Em vez da gente ir lá no meio do ano, a gente vai em janeiro, que a gente já vai aproveitar, e da Espanha a gente já pula pro Japão. Uhum. Na nossa cabeça, tipo, ok, ainda vamos economizar uma passagem de volta ainda e vamos conhecer um país que a gente nunca pensou em conhecer. Sim. E nesse meio tempo que a gente falou, tá, mas vamos jogar na internet agora pros nossos clientes fechados, se alguém quer fazer fora pra... E nisso, a mina de Paris veio e matou em cima também. É. Aí meio que o nosso custo acabou. A nossa viagem foi embora. Por isso que a gente ficou um mês fora, porque aí eu fui pro Japão antes e aquele negócio também. A gente... Aquele negócio, eu acho chato eu ficar viajando com o cliente do lado dele, assim, tipo, pegar o mesmo voo, ter o cliente do meu lado, Uhum. e porque eu acho que meio que uma coisa fica amarrada na outra, meio que tu não tem liberdade pra conhecer o local. E eu gosto de ir pra esses locais e fazer um turismo. Eu não gosto de chegar lá, posei, fiz as fotos, monto no avião e venho embora. É, Não, nunca faz isso. eu nunca Tem que faço dar umas isso. exploradas. Por isso que eu acabo injetando dinheiro em cima, porque eu também não é uma obrigação o cara me bancar meu turismo, minhas férias, tá entendendo? Uhum. Então eu aproveito os locais que a gente vai fazer esses trabalhos e já faço as minhas férias ali, Uhum. pra mim conhecer mais. Por isso que a gente foi pro Japão 10 dias antes dos clientes, a gente já estava lá. Então a gente explorou o Japão pra cacete, assim, tipo, hoje, cara, eu não falo inglês, mas se tu me soltar em Tóquio, eu vou ir pra qualquer lugar que tu quiser. Arigato, mas tu fala em japonês, só o Google Tradutor. É, só o teu Google Tradutor tu vai. E quando o cliente chegou lá, cara, ele mesmo falou, se vocês não tivessem vindo antes pra cá e mapeado essa cidade, a gente ia surtar, porque Tóquio tem 30 não, milhões de e habitantes, lá cara, é uma só loucura. Tóquio. Cara, é loucura. Ainda bem que o japonês é super organizado. Graças a Deus os caras são... Ah, mas tem que ser, né? Porque imagina lá aquela montoeira de gente lá. Mas assim, mas é tanto deslocamento que tem nos Sim. locais que a gente tinha que fazer, e porque só é possível no Japão porque os caras usam trem super bem. Porque se for É, pra pegar metrô. carro que nem a gente faz aqui, esquece. Tá entendendo? E ele mesmo falou, cara, foi muito bom que vocês fizeram pra gente, porque mesmo a gente tendo experiência de viajar o mundo todo, a gente ia se bater demais. A gente nunca ia conseguir fazer o que a gente fez em 2 Lá é dias diferente, né? com tranquilidade, porque a gente não teve que ficar se correndo, estressando, passando perrengue foi tudo com calma, porque a gente já foi lá, mapeou tudo antes, e aí é aquele negócio, a gente gerou a experiência pro casal tranquilo. A gente falou, a gente vai comer em tal lugar, a gente vai parar em X ponto, a gente tem tempo, calma, pode descansar agora, quer fazer foto de vocês com o celular, fazer vídeo, vai lá, aproveita, Uhum. curte. Tem a que ser gente muito leve a coisa, né? tem que ser leve. Sim. E aí essa experiência que é legal, porque a maioria dos casais, quando a gente pisa de volta no Brasil, fala assim, ô, vamos viajar depois de novo junto? Vamos voltar? Ah, que massa. É sempre assim, tá? Uhum. Então, eu acho que essa estratégia com a gente tem dado certo. Uhum. É, porque isso foi bem importante ter comentado, porque assim, deve estar passando na cabeça de alguém agora, poxa, mas beleza, os caras vão lá, eles têm que pagar metade da viagem, aí eles têm que pagar não sei do que, aí ele, beleza, e onde é que tá o lucro disso, né? Só que tu matou a charada, cara, é a minha férias. É minhas férias, lógico. É o meu momento de que eu vou estar turistando, que eu já iria fazer isso, Exatamente. tô unindo o útil ao agradável, e numa dessas aí pode ter, montar uma agenda, porque eu acho que nessa questão também, que é uma outra coisa que eu ia, né, ter essa curiosidade de o cliente não se sente Espoliado, porque tem profissional que quer né, ficar até o couro do... exato, porque tipo assim, até no sentido assim, ó, poxa, eu fui lá, vocês foram lá pra Espanha, Aham. ou Japão, enfim, aí de lá vocês acabaram fechando uma outra agenda, uma outra agenda, uma outra agenda. Como que o cliente vê isso? Poxa, não era, eu não sei se ele vê também, né? Pode ser que eu tô falando uma coisa que nunca existiu. Mas tipo, poxa, não era só pra mim, aí agora ele parece que aproveitando a passagem que eu paguei Então, pra poder, não sei se já rolou disso, Não, ou porque daí é se... tudo muito bem conversado, né? Porque, por exemplo, eu iria daqui pra Espanha, foi por nossa conta. sim.
A gente ia de qualquer jeito pra A Espanha. gente ia de qualquer jeito para Espanha, porque eu tenho família lá. E aí na Espanha, a gente aproveitou, aí surgiu a oportunidade de Paris, aí a cliente pagou o deslocamento de Madrid-Paris, que é pertinho, e depois o rolê do Japão foi outra coisa que tinha sido acordado com o cliente, que ele pagaria o trecho Madrid-Tóquio. Então, o resto que eu fiz no resto da viagem, tá indo do meu bolso, tá indo do bolso do cliente. Como ele não tá. Eu acho que quando o cliente paga 100%, tu vai viajar, e é outra tu tá história. amarrado com ele. Aí Exatamente. seria ridículo tu chegar e fazer trabalho pra outra pessoa lá. Também acho. Mas até o fato da gente não deixar isso acontecer e não se amarrar tanto, a gente permite a gente fazer outras coisas Você aleatórias. fica mais livre, né? Mas claro, o Japão, se viesse outro cliente que Não, aí a sair no gente não Japão, faria, né? não faria. Sim. Paris, só dá Porque cliente daí foi. você tem que dar Então, tipo exclusividade. assim, aí a gente dá exclusividade pro cliente, assim, mas a gente tenta picar outros países que a gente vai passar. Porque muitas vezes teu voo vai parar em tal lugar lá. Pô, faz um stopover aí de 2 dias, tenta fazer um trabalho lá, de repente, sabe? Que nem quando vai pro Japão, tem gente que para em Dubai, tem gente que para em Doha, tem gente que... bastante. Cara, aproveita, são cidades ali que tu pode dar um start Sim. e engatar ali. Aí dificilmente o cliente ia achar ruim, porque ele não tava pagando 100%. O Sim. acordo foi, eu quero que tu vá pra Tóquio, faça lá nosso ensaio e volta pro Brasil. Fechou. Do resto, eu tô viajando por minha conta e risco. Até que eu saí, ficamos um mês fora. Eu saí em dezembro e voltei no final de janeiro, né? Então, tipo, se ele quisesse me bancar por um mês, eu ia adorar, né? Mas eu acho que ele não ia querer, Não ia achar ruim. não ia querer. E Exatamente. como é que vocês conseguem montar essa agenda sabendo que vocês têm 2 anos, 3 anos, 5 anos pra frente? Porque é o dilema que eu vivia e aí agora eu quero saber de vocês. Como que é isso, cara? Como que é pra vocês, né? Ter liberdade e estar preso ao mesmo tempo. É. Porque, né, a gente tem esses compromissos de ter as agendas aqui com os clientes e também estar aberto para novas agendas e etc. Ao mesmo tempo fazer essas viagens, vocês fazem uma viagem por ano, vocês fazem mais do que uma, De 2 a 3, né? né? Como é que vocês conseguem controlar isso, essa liberdade e tá meio... Na verdade, até aconteceu uma coincidência, porque a maioria dos nossos trabalhos fora foi sempre entre final de novembro Que e são fevereiro. períodos de baixa São períodos de aqui, né? baixa na nossa região de casamento, por causa do calor, a galera evita. Então, e lá fora é inverno. Então, a maioria dos trabalhos que a gente pegou, eu tava pensando aqui, enquanto ele tava perguntando, eu falei, a maioria dos trabalhos foi entre novembro e fevereiro, assim, que foi o período, era um período super baixa pra gente no mercado de casamento. Pra gente mesmo, clientes nossos, é bem difícil, assim, começa bem pancada a partir de março, né? Então, geralmente tá acontecendo nesses períodos, até que agora a gente tá pra ir pra Suíça em fevereiro, e a gente tá tentando engatar já um trabalho na Itália pra fazer aquele esquema e vai ser tudo num mês meio que morto pra gente de casamento, assim, sabe? Porque a partir de março aí tudo... Aí Não é interessante, agora eu vou dar agora virou uma consultoria agora. Não é interessante vocês terem essa agenda aberta lá por 3 meses, A gente Sim, já pensou em 4 fazer meses isso e também. ficar fixo lá, rodando tipo, meio nômade? Sim, já vi fotógrafos que fazem isso, Até até porque, assim, ó, pensou já em eu fazer. falo isso porque assim, eu fiz um casamento em Liechtenstein Uhum. com a Graça, até um beijo pra Graça, minha amigona aí do coração. Esse é o menor país do mundo, não é? Eu acho que Adriano, eu nem sabia Assim, disso. E aí a gente aproveitou depois, que eu fui a Portugal pra tirar minha cidadania de Luxemburgo. Aham. Então se precisar de um freela lá pra fora, Já até. a coisa, né? Aqui, ó, não nada daquela, né? Já tá fechado, hein? Vai fechado, hein? Vai ser os 3 agora, não vai ser... Nossa, o que eu vou falar agora? Tem que voltar para os casamentos. Mas eu com todo o Brasil, pra fora. Mas essa ideia de, tipo, eu fui a Portugal para tirar a cidadania. E aí de lá, aproveitei e fiquei um tempo, fiquei eu acho que 20 dias, 21 dias lá. E nesse meio tempo surgiu um casamento em Liechtenstein, a gente foi à Suíça, depois a gente foi a Salzburg, na Áustria. Então, deu um rolezinho ali, a Alemanha também. Então, tipo, é tipo a gente aqui, né? Vai ali a São Paulo, é como se fosse na Suíça, como se fosse, né? Tudo perto, né? E pronto, eu disse, mano, eu fiquei assim, cara, já pensou uma turnê assim, ficar 2, 3 meses assim, Não, andando. A gente já pensou em fazer. Porque, cara, querendo ou não, se for ver, eu acho que sai mais barato. Sim, porque daí Se o sentido tu já tá lá, não gaste. E o tempo, né? De translado de vocês, o tempo, porque não é fácil. A gente tá falando aqui de coisas boas. E o que que é o perrengue disso tudo, né, cara? Como é que é? perrengue é o Equipamento, essas coisas, como é que é? o perrengue é um nível de responsabilidade gigantesco que você tem e Exato. a expectativa que o cliente cria em cima de você, Sim, e você tem que lidar com situações muito complexas. Por exemplo, sim.
A gente foi para ali Tóquio, beleza, sensacional, mas é muito difícil fotografar. Não é difícil fotografar. Porque é muita gente, mas muita gente. Você não tem um momento de paz, um cenário limpo, então assim, Não rola uma IA depois assim? Rola. até roupa. Não vai falar sobre isso. A gente, o Rô usou muito, mas assim, não resolve 100%. Mas aí ainda pena bastante ainda. Porque é muita, muita gente. Então, assim, aí o perrengue é esse: você tá num lugar completamente diferente e você tem o cliente investiu naquilo, criou uma expectativa gigantesca em cima do seu trabalho e você tem que entregar. Não interessa se você acordou de mau humor, se você tá com dor de cabeça. Outro detalhe, você não tem direito de ficar doente. É isso assim. Você já pensou? Se tá gripado, você vai ter que ir de qualquer jeito. Já E não pode falar pro cliente, né? É. Não fala nada, fica na tua, vai lá e faz o Se trabalho. tiver com dor de barriga, mano, segura aí. Aconteceu esse negócio do Japão aconteceu uma coisa muito que pra mim foi muito complicado pessoalmente, porque uma semana antes a gente estava na Espanha. Ah, O meu último tio-avô, o irmão do meu avô, meu último tio-avô vivo, eu encontrei com ele na Espanha. Foi. Uma semana depois, quando eu cheguei em Tóquio, era o dia de fazer No o dia ensaio, pra Ed, ele faleceu. ele morreu. Aquilo pra mim Aí a foi galera ligou muito pra gente já. porque aí eu nem consegui tomar café da manhã, fiquei me debulhando de chorar. Só que aí faz o quê? Faz a plena, sorriso no rosto e vai lá, porque o cliente tá contando contigo. É um dia mais incrível da viagem dele, ele tava esperando por aquilo e você precisa colocar a tua criatividade, você precisa entregar o teu melhor, só que por dentro você tá com vontade de ir no cantinho chorar, entendeu? Isso é uma coisa assim, o teu Então é complicado. psicológico preparado é importante, porque realmente todo mundo sonha em estar lá. É. Mas quando tu tiver lá, Você tem vai que te dar um fio na barriga, tipo, caraca, agora E tem que agora o que eu entregar. faço? Eu não posso voltar pra casa com o que eu faço ali na esquina, tá entendendo? E tu tem que tomar conta quem tá comandando é você, né? Porque o cliente solta na tua mão, né? Tá, o que que a gente vai fazer? Pra onde a gente vai agora? Então, O que eu É. faço agora? É o tempo todo essa assim, parte de você ter segurança no que tu tá fazendo, por isso que a gente vai antes, tá? A gente nunca deixa pra chegar junto, justamente pra não ter essa situação, tipo, de não ter um plano B. A gente sempre vai antes pra ter o tem um plano B. B. Sim. Se chover, Sim. a gente já sabe o que vai fazer. Se não sei o que, beleza. Ah, mas é um custo a mais. Cara, mas eu tô pensando na minha empresa, eu sei que isso vai vender lá na frente, então, mas a parte psicológica tu tem que ter bem. Pode dar um dia que tá dando um estresse, tipo, já aconteceu do noivo e a noiva estarem brigando de manhã cedo antes do pré-wedding e temos que sair pra agora numa cidade linda pra fotografar. E aí tu tem que manobrar isso tudo, Sim. Tem que ser abaixar a calmo pilha, também, né? tem que aliviar o negócio e tu não pode simplesmente falar, eles que se viram, o problema é deles, o É. casal é ele, dona um minuto, olha aí. Você veste camisa ou não se enfia isso, né? Mercado de casamento é isso, ou você se envolve com o cliente e se importa de verdade com ele, ou vai trabalhar com outra coisa. É. E isso a gente vê muito no nosso mercado, infelizmente, né? As pessoas que é esse estrelismo e esse, eu só tô preocupado com é o meu Instagram, vou fazer aqui o meu stories maravilhoso e o cliente, Sim. depois eu me viro, eu dou um jeito, qualquer coisa tá bom. E aí isso é uma coisa que é triste de ver, assim, as pessoas não se importam mais, assim, com o outro. E isso é algo que eu e o Rô, assim, a gente é muito, muito, muito preocupado com isso, assim, meu Deus, a pessoa confiou na gente, investiu na gente e, cara, como que eu posso servir da melhor forma essa pessoa, em todos os sentidos, né? Entregando uma fotografia de excelência, um atendimento de excelência, entregando uma experiência legal para ela, fazendo com que aquele momento realmente seja um dos mais legais da vida daquela pessoa. E é isso que ela espera, né? E eu sou bem pé no chão, cara, em relação à fotografia, que nem eu falo, eu não sou o Sebastião Salgado, cara. Eu não tô expondo no Louvre, eu não sou uma estrela que tem que ser tapete Exatamente. vermelho pra mim como um fotógrafo que nem ele, assim. Cara, a gente é um prestador de serviço, cara, então vamos lá, a gente tem que fazer acontecer. Lá no meio lá, você vai botar tua arte lá que tu quer colocar, tu vai criar, mas eu acho que até um certo ponto, cara, tu é uma empresa e vamos fazer a coisa acontecer, cara, Exato. porque senão é uma coisa certa, assim, ó, tu se prepara bastante pra ir pra fora, tu vai conseguir, todo mundo consegue, é só parar um pouco e pensar. Mas a hora que tu estiver lá, cara, tu tem que voltar com o cliente falando super bem de ti, porque senão Senão nunca mais pisa fora pra lugar nenhum. Então, tipo assim, se prepara. E essa questão da língua é bem importante, cara, porque eu muito burro de não ter aprendido, cara. A Sara sabe falar bem, rabisca bastante no francês, sabe falar fluente espanhol e inglês. Putz, cara, é muita situação que a gente ia passar perrengue, a gente só não passou por causa dela, cara. É. Tipo, e é uma coisa que vai te abrindo caminhos, assim. Então, é tudo essa preparação antes. Tenta aprender um pouco uma língua. Tem o Google Tradutor? Funciona, funciona. Mas é um saco ficar usando aquilo, cara. Tipo, não é fluente pra tu resolver. Tu chega lá, o cara fala um dialeto diferente de ti, fala gíria, tu não vai entender, o Google Tradutor se perde. E a experiência pro casal mesmo. Tu tem que trazer uma experiência pra eles, pra ele falar assim pros amigos dele, cara, foi animal, leva porque vai valer a pena. E geralmente
os outros trabalhos vêm em torno desse cara que Então, levou. poderia. Então são pessoas conhecidas, são pessoas que seguem ele, são amigos próximos, ou são até pessoas que não são amigos, mas admiram porque são empresários, são pessoas que se destacam no mercado. Mas isso daí é fundamental, cara. Eu acho que o segredo tá ali, cara. O segredo tá nisso daí. E tem esses perrengues que a gente falou, que a pessoa não tem direito de ficar doente, não tem direito Não, de ficar triste, carrega um peso absurdo de equipamento nas costas, porque não dá para despachar equipamento, né? Sim. Nós de chegar, o nosso ombro chega a formigar de você perder a sensibilidade no ombro, de Chega tanto peso nas costas. Chegou a ponto. Porque você precisa se garantir, né? E aí você não sabe exatamente o que vai enfrentar, que equipamento levar, então você tem que E fora que eu tava no Japão, né, minha amiga? Lá pra comprar equipamento. né? Aí Nossa senhora, a mochila veio vincando aqui. você tá Bem, ó, brincando, né? e isso daí, vocês estão fazendo uma viagem a dois, Sim. 2 fotógrafos, É. 2 acendedores, que aí parece ser muito mais fácil. E o Mas- cara que tá aqui, que é um só, qual é a dica que vocês dão pra essa pessoa? Vai sozinho, vai com a raça e com a coragem, ou vai com alguém? Como é que é a visão de vocês que tiveram essa experiência lá fora, pra fotografar, pra questão de segurança, pra questão, sabe, de tipo, poxa, não, um fica olhando, ou outro fica mais fotografando, como é que é esse rolê lá fora? Eu acho que tem o cara que tá sozinho, ele tem uma, talvez, facilidade em cima da gente, que é, por exemplo, ele vai cobrar o custo só dele. É mais fácil ali? Mas é claro que o trabalho também fica limitado, né? Porque, por exemplo, toda vez que eu tô conduzindo o casal e dirigindo o casal, e na maioria das vezes eu tô ali com a minha 24-70, o Rô tá lá de longe de sniper com a 70-200, pegando outro ponto de vista e somando no trabalho, e que nem você falou, e de olho ali nas coisas, enfim. E a gente vai fazendo esse jogo, né? Muitas vezes a Sara tá fotografando e eu tô mapeando outra coisa. Eu já tô enxergando outra coisa. Cara, a gente aqui dá uma foto animal. E eu já tô fazendo outra coisa. Mas a principal coisa que me deixa preocupado de viajar sozinho pra fazer esse tipo de trabalho é a questão que ninguém pensa, que é realmente a tua saúde, cara. Exatamente, Cara, se aconteceu tudo é um qualquer perrengue coisa- contigo de tu ficar muito doente, Já era. cara, tipo, hoje se acontecer com a gente, se a Sara ficar muito doente, a Sara vai ficar no hotel e eu vou fazer o trabalho normal. O padrão vai se manter. Contrário, igual. E o contrário igual. Então o que me dá mais medo de no começo tu viajar sozinho é o fato de realmente, cara, se acontecer qualquer coisa contigo, cara, tu pode tropicar numa calçada e quebrar um pé, cara, Comer um tipo, negócio estragado é. na esquina, sei lá. pode acontecer, né? A gente tá, como acontece nos casamentos aqui no normal, pode acontecer contigo. E quando tu tá fora do teu país, cara, é muito diferente do que tu tá aqui, sabe? Tipo, não é a mesma coisa aqui no Brasil de tu resolver rápido. Aqui tu passa a mão no telefone, liga pra algum conhecido teu, já vai pro hospital, já faz isso. Até equipamento, né? É. Às vezes vai, pô, que quebra, cai, perde Exatamente. alguma coisa, pô, deu uma pane aqui, aí, pô, tu chama um colega, mano, traz aí o cara te socorre, etc. E aí lá E lá fora vai falar pra sozinho. quem? Sozinho. Né? E, cara, é um investimento. Assim, a gente deixou de investir em várias coisas de marketing pra fazer isso. Então a gente meio que entendeu que ali às vezes tu tem que investir em alguma coisa, só que aquilo dava mais retorno. E outra, te dá cultura mesmo, cara. É diferente nos primeiros trabalhos tu vai apanhar um pouco, é normal. Sim. Mas depois que tu viaja pela primeira vez, tu meio que desbloqueia a tua cabeça, assim. Tu meio que fala, pô, não é difícil, não é complicado. Tem muita gente que tem medo de viajar, sonha em trabalhar fora, mas tem medo de viajar. E a primeira vez que tu viaja, depois que tu viaja a primeira vez, tu meio que desbloqueia. Tudo começa a fluir, aí daqui a pouco um cliente vem falar contigo, pô, tu foi pra Portugal buscar teu negócio? Ah, eu também já fui, conheço lá. Ah, tu conhece? pronto, Oh, aí que você legal. ganha Aí tudo. uma coisa puxa a outra. É. Então, acho que, cara, faz um investimento básico, tipo, vai ali pra Buenos Aires e faz um trabalho ali. Pô, o trabalho Começa por ali. começa por ali. Tá fácil agora, né? Tá, Também. Isso aí, Buenos Aires é lindo, cara. Buenos Aires é igual Madrid, cara, lá dentro. A maior Europa aqui no América. Pô, tu vem com um portfólio absurdo, assim, sabe? E quando a gente foi pra Buenos Aires, a gente não tinha cliente. A gente mandou mensagem pra uma galera de lá. Quem tá afim de fazer um trabalho aí? A dona de uma agência de viagem falou, cara, eu queria fazer um ensaio com meu noivo. Fechou? Vamos fazer. A gente já tava indo visitar um tio na Argentina, não sei o que. A gente sempre meio que aproveita nossas viagens e joga Encaixa. alguma coisa nessa pra tu criar portfólio. E nos primeiros foi assim. Depois dos primeiros que venham, aí a coisa vai vir automática. Aí começa a surgir naturalmente, assim, Mas sabe? é aquela coisa, né, que você perguntou antes, a nossa vida gira em torno Gira em torno disso. Então, toda a nossa organização da nossa vida, até com as coisas de família, gira em torno das datas que a gente tem fechado o casamento e aí os espaços que tem aí no meio que a gente organiza as viagens, que a gente vai fazer É. as coisas, a gente vai fazendo. O ideal seria a gente tirar dezembro, janeiro e fevereiro pra fazer isso todo ano. Mas uma coisa que a gente tem que pensar é que, cara, a galera corre muito de frio, né? É, E tem- na Europa, mundo dali gosta de pra frio. cima é frio. Tipo,
No Japão tava 0 grau todo dia, cara. Era punk, assim, 0 grau todo dia. Punkzera, assim. Então, na França, 0 grau de chuva. E choveu ainda no dia, tu pensa, chovendo, frio É. e assim, a gente só tinha aquele dia pra fazer o trabalho, assim, não tinha a segunda opção. Dia. Então, é perrengue. É uns perrengues que a galera não vê, né? Acha tudo muito bonito lá no feed, Exatamente. Tóquio e tal, Mas mas seria os melhores meses do ano pra gente, no nosso mercado aqui, seria dezembro, janeiro e fevereiro, porque é bem parado no nosso mercado. sim. O problema é que tu vai dar uma batida de frente às vezes, por causa que poucas pessoas vão querer ir pra Europa nesse período, né? que o dia é curto, acaba cedo, é frio pra cacete, o brasileiro já não tá muito acostumado com frio, mas aí tu pula pra outros lugares, né? Se tu for levantar custos, pode ter certeza, a gente já levantou custo pra ir quando a gente foi fazer no Caribe ali alguma coisa, cara, era mais barato ir pro Caribe do que ir pro Nordeste. Às Exatamente. vezes tu tá injetando, tu tá pegando teu dinheiro, eu vou pegar minha esposa, um fotógrafo tá ali, eu vou pra Porto de Galinhas, É mais vou barato pra que ali. o Caribe. Eu falei, cara, eu sempre falo, cota Curaçao, Aruba, aquela região ali, vai pra Cartagena, cara, cota. Tu vai ver que às vezes sai mais barato, tipo, direto sai viagem aqui de Floripa pro Chile ali por R$ 800, cara. Uhum. Tá entendendo? O trabalho que a gente fez agora na Argentina no meio do ano, o videomaker pagou de Buenos Aires até Bariloche, que é uns 2.000 km, ele pagou R$ 170 no voo. Aí eu falei, cara, tá vendo como é que é barato o negócio? Sim, sim. Tipo, às vezes tu se complica muito porque tu não para e vai dar uma pesquisada, mas, cara, não é difícil tu conseguir fazer trampo fora do Brasil, cara, é fácil, tá? Só tem que ter boa vontade, espírito de É serviço, né? Ah, com E certeza. proatividade. É. Ô Gutão, que aula, hein? Me deu até vontade agora de voltar pros casamentos, já pensou? Como assim? Los três? Nós não comemos los três? Pô, los três? Como assim? Ô Gutão, e aí, volta ou não volta, cara? Ainda bem que o Guto gravou, cara. Tá gravado, tem a mão fechada aqui. Fechado aqui. Acordo firmado. É, acordo firmado. Cara, será que o Fotografia Exponencial vai ser lá no Tóquio, lá no Japão? Olha, meu cara, Nossa, a gente já tá Olha, de novo. E agora Essa- quem tá com interesse agora fala. Não. Pra fazer casamento não, só dá pra passear, passar férias. ó, pra te falar, a gente tava cotando que a gente sonha em voltar pro Japão, cara. Foi impressionante. A gente nunca pensou em ir, mas o dia que a gente pisou lá, cara, tipo, é muito diferente, assim. A gente fica meio maluco lá. Uhum. A gente até andou cotando esse bem acompanhando passagem, tá na faixa de R$ 6.000 pra ir pro Japão. Não é uma coisa meio distante, pô. Tá vendo? Parcela, faz uma lição. Só R$ 6.000 às vezes tá o preço daí pra Portugal. Sim. E, cara, eu falei, cara, no Japão, né, tá lá do outro lado do mundo, cara. E chegou lá, meu, aí é outra ideia. Pra tu fazer trabalho lá, o cara fica maluco, né? Ah, Uma realidade imagina. tão diferente da nossa que... Imagina. Ô, gente, o papo tá bom demais, cara, mas a gente precisa ir pra um finalmente aqui. A gente tem que fazer parte 2, né, cara? Fazer parte 2. Eu tinha tanta coisa. Cara, eu acho que não tava nem projetado Pra falar disso. de fotografia internacional, mas foi tão fluido, foi tão bom, que eu tenho 3 perguntas de bate-pronto aí, ver quem que vai responder, os dois, enfim. O que inspira vocês todos os dias? As pessoas. As pessoas. A gente é apaixonado pelas pessoas, pelas histórias delas. E tá ali no meio do casamento e ver o quanto aquilo ali é importante para aquelas pessoas. E depois passou 5, 10 anos, você vai na casa da pessoa e vê lá a casa dela cheia de porta-retrato, com as fotos que a gente fez. Putz, Isso é Nossa. isso é para nós, assim, isso é inspirador realmente, a saber que a gente está entregando algo muito importante para as pessoas, não é só uma foto, não é uma imagem estática que não quer dizer nada, sabe. Então isso a gente aprendeu com o tempo, é até uma situação que aconteceu na nossa carreira de uma cliente muito querida nossa, que ela fez um casamento às pressas, porque ela descobriu que o pai dela estava com câncer, e aí o casamento saiu, foi lindo, maravilhoso, 3 meses depois o pai dela morreu. E aí, a gente tinha muita amizade com ela, a gente foi no velório. Quando a gente chegou no velório, em cima do caixão, quadros do velório eram as fotos do casamento dela, o velório era a foto do casamento. as Aquilo, fotos mais legais que ela tinha. sabe quando te faz assim, Foi uma animal. olha ali o que tu tá fazendo. Cara, aquilo eu olhei pro Rô assim, até hoje eu me emociono dessa história, porque aquilo ali bateu, Marca, né? aquilo ali, E quando a gente, e entendeu? depois, antes de fazer casamento, eu trabalhava com foto de arquitetura, né? Fazia foto de empreendimento. E aí, ela foi vender a casa do pai dela. Ela falou, cara, já que tu trabalha com isso, faz um material pra mim lá, que eu preciso de um material bem massa pra vender rápido a casa. Quando eu entrei na casa dele, cara, as fotos do casamento estavam espalhadas pela parede coladas com fita só dupla foto do face. casamento. Ele nem botou em quadro, ele foi colando assim no corredor as fotos. E a gente olhou aquilo e eu falei, caraca, A importância que tem para as pessoas, sabe? sabe? Aí eu falei, cara, é um trabalho de responsabilidade que às vezes a gente não leva na brincadeira assim e pensa, cara, isso pra gente é mais um trabalho, enfim.
Mas aquilo pra eles é uma herança de família, cara. É uma herança de família muito forte, assim, sabe? E aí ela, cada vez que vai passando o ano, vai ganhando mais peso aquelas fotos ali, né? Daqui a pouco vai saindo, aconteceu com a gente. No nosso casamento, os avós estavam lá, os tios estavam lá, depois não estavam mais. Hoje não tá mais ninguém aqui com a gente. A gente pega as fotos e fala, meu, olha aqui, tu lembra como eles, os trejeitos deles que eles tinham, como é que eles falavam um com o outro, como é que um pegava no pé do outro. Então é muito É legal legal isso aí. e essa a gente vê, né, o quanto é importante para as pessoas e tá mergulhado ali, é inspirador você estar mergulhado cada sábado numa história diferente, num contexto diferente, e você tá, é muito legal, assim, que você tá vendo o melhor da humanidade. Sim. Porque você tá num dia mais feliz da vida daquelas pessoas, todo mundo bonito, tudo bonito, então isso é muito legal, isso Isso é legal. é inspirador isso, sabe, você vê ali as histórias das pessoas se desenrolando na tua frente, sabe. Sim. É bem bem interessante. Qual é o próximo grande sonho ou viagem, né, no caso de você? Sonho? A gente quer fechar casamentos no exterior agora, é isso que a É, a gente tá gente quer. buscando. Tem alguns locais aí que a gente tá atrás, assim, né? Exatamente. A gente tá muito no top list fazer casamento em Mendoza, Fernando Noronha é outro lugar que a gente queria muito fazer, e Europa em geral, né, Portugal tem uns lugares lá de sonho, assim, É, pra fazer casamento. ela é top. Porque a gente já fez vários os trabalhos, os pré-weddings, né, Sim, sim. e aí o nosso sonho agora é realmente começar a fechar É, eu interna eu fiz um falasse ali, eu fiz um lá numa quinta, né, que é uma fazenda. Não, é justamente Cara, isso, é maravilhoso. incrível como a luz é diferente. É Sim. tudo. É um troço impressionante, né, Exatamente. e é tudo muito, assim, fácil. Sim, é muito mais fluido que aqui, muito mais aqui tá muito mais engessado a coisa. Sim. O europeu ele tem outra cultura em cima disso. É, tem menos protocolo. E o nosso casamento, pelo menos aqui na nossa região, é muito cheio de protocolo, é muita coisa engessada ainda. Quando tu vai pro litoral ali, tipo Floripa ali, já começa a dar uma aliviada muito grande em protocolos, mas a gente vê que os trabalhos que a gente faz fora é muito mais leve, assim, muito mais tranquilo, a experiência é melhor do casal também. Não fica aquela coisa engessada de ter um monte de coisa de sequência que é tradicional da região, fazer isso, fazer aquilo, Aí entrar, tudo, né. corta bolo, faz aquilo, faz brinde, faz aquilo, e tu vai pra fora, tipo, Então a baixa bastante. meta de vida é chegar em casa, desfazer uma mala e fazer outra. A gente tá querendo isso aí. Se vocês pudessem definir a jornada de vocês em uma palavra, qual seria? Meu Deus, é dedicação, né. É, dedicação, cara. Dedicação, Foi. porque é dedicação plena pra isso. Porque a gente começou há pouco tempo, 2015, cara, a gente só que 2015, tipo, foi um casamento que a gente fez, a gente não vendia casamento. O casamento pra valer mesmo a gente meter o pé foi 2017 pra foi 2018, na verdade, que a gente falou: "Cara, agora a empresa vai bombar". E já veio a pandemia em sequência, né, 2019, quando a gente foi fechando a agenda, e a gente viajou pra fora, para o Caribe pra fazer um trabalho no finalzinho de 2019 ali, e já entrou a pandemia, e aí lascou tudo. Mas de lá pra cá isso é E a gente dedicação tá há pouco total. tempo no mercado, se for ver. Mas a gente realmente baixou a cabeça e trabalhou e tentou fazer tudo da melhor forma possível, assim, botar tudo como uma empresa mesmo, vamos fazer assim, assim, assim que vai dar certo. Lá na frente a gente vai colher os frutos lá, né. E E dá certo. é muita dedicação, a tua vida gira em torno disso. É. Então Sim. quem não tá disposto a isso, não entende isso, acho que talvez não é o mercado certo pra pessoa entrar. Principalmente no começo, né, cara, porque depois que tu tem a máquina funcionando que tu dominou, aí tu Torna um pouco mais fácil. fica mais leve, mas no começo, cara, se tu não fizer certinho as coisas, se for bem correto ali, tu vai se complicar bastante, assim, né. Sim, sim. Então, Gente, pô, que papo, cara, vamos ter que fazer parte 2. Que agora a gente fechou los 3. Agora Gente, muito obrigado, tá? Tá. Pô, vocês arrasaram demais. É uma história inspiradora de vocês dois, toda essa bagagem, essa viagem, e vocês não vão embora sem levar essa lembrança aqui super especial feita para cada um de vocês aqui, Obrigado. do Guto Campo Cerâmica. Pra quem faz. O pessoal acha só que é podcast, que é escola, não, pô. É pra abrir na hora, falta de educação. Exatamente. Abre aí que o Guto gosta de ver e rapaz, olha aí, Gutão. Cara, ó, esse daqui é dos dois aqui, o nosso presente, mas e se alguém quiser comprar uma peça igual, idêntica como essa daqui? Tem como, Guto? E onde é que a pessoa compra? Tiagão, é só acessar lá gutocampoceramica.com.br e adquira peças exclusivas, Thiago. Igual essa aí não vai existir, que é única no mundo. É exclusiva. Tóquio, vai pra China.
vai pra Europa completa. Eu quero um cafezinho lá em Tóquio, lá, cafezinho brasileiro, café brasileiro em Tóquio, fica desafio, achar. Lá vai puxar, vai puxar. Chá verde. Gente, muito obrigado mais uma vez, tá? Obrigado por essa troca aí e com certeza vamos marcar uma parte 2 aí, porque eu acho que tem muita coisa pra gente falar, faltou, tipo, tem muito mais coisa aqui pra gente fazer uma série, né, dessas viagens e tenho certeza aí que o trabalho de vocês inspira demais a galera e espero que o pessoal também, né, possa viver e vivenciar isso que vocês trouxeram aqui de tanta naturalidade, né, de tão fácil de acesso, mas que tem seus perrengues chiques, mas tem, né? A gente Tem não essas contou, a dicas. gente não contou os perrengues, né? Vamos fazer uma parte 2 só de perrengue, só das piadas, entendeu? Gente, muito obrigado mais uma vez, tá bom? Muito bem, gente, esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast da Fotografia Exponencial, um lugar onde a gente convida nossos amigos, pessoas queridas a sentar à nossa mesa, trocar essa experiência de verdade e te entregar o máximo possível para te inspirar. Espero que você tenha curtido, tenha gostado, não se esqueça de se inscrever, ativar aí o sininho, dar o seu like, comentar, compartilhar com o máximo de pessoas possíveis e eu te vejo na próxima.